Culturais, iniciamos então a nossa transmissão ao vivo aqui através do nosso Facebook, também no canal do YouTube do Jornal Alto Jacuí, para batermos o papo com essa moçada aqui, que vai conjunturar a gente, e eu digo essa moçada porque mesmo que eu esteja no lado de cá do microfone, né, eu também sou parte deste movimento, então estou ajudando aí na organização e sou integrante também. Na parte aí, né, da comunicação, a gente está junto aqui com a minha amiga, colega e grande liderança negra de Birubá e de todo o Alto Jacuí, Ágata Nunes Duarte, que está por aqui. Também o Juliano Sefeld, que é pai de santo aqui em Ibirubá, que tem o seu ilê aqui em Ibirubá, né, pai Juliano de Xangô. E também está aqui conosco hoje, no estúdio aqui, para bater esse papo com a gente, ele que é coordenador das políticas setoriais lá de Cruz Alta e também presidente do Conselho Municipal da Igualdade Racial e do Conselho Municipal de Povos de Terreira, o religioso, afro-religioso, pai de santo, babalorixá e um pouquinho mais de outras coisas. Evandro Paes, que já teve outras vezes por aqui também, vai contribuir com a nossa reflexão. Vamos começar com o giro, então, começando com a Ágata aqui, dando seu boa tarde para a nossa audiência. Tudo bem, Ágata? Seja bem-vinda à Rádio Cidade. Boa tarde, Cris. Boa tarde a todos os ouvintes, né? Boa tarde aos amigos aqui, tanto o pai Juliano quanto o pai Evandro, sua bênção, pai. E é muito bom a gente estar trazendo essa pauta aqui, né? Nessa tarde, um pouco enuviada, né? Como diz lá em Santo Ângelo, na minha terra. Mas, assim, estamos aí, né, Cris? Para trazer esse assunto aí com propriedade. Tá certo. Juliano, tudo bem? Seja bem-vindo também mais uma vez à Rádio Cidade. Puxa mais para perto o microfone aí, para conseguir comunicar bem aí, o pessoal te ouvir. Aos ouvintes, né, da rádio aí, a todo mundo que está na comunicação aí. Um bom dia ao pai Evandro, a Ágata, a todo mundo que está por aqui. E mais uma vez nós estamos aí, né, para debater, para conversar, para tirar aquelas dúvidas. E um bom dia. Tá certo. Está pai aqui. Juliano não almoçou ainda, viu? Ele está no bom dia ainda, tá no bom dia ainda. Pai Evandro, tudo bem? Seja bem-vindo à Rádio Cidade. Bom dia, Rádio Cidades. Peço aí a benção. Eu acho que não funcionou ali, pai. Eu vou pedir para o senhor, de repente, compartilharem aí o microfone, que aí a gente garante. Bom dia, Rádio Cidades. Bom dia, Cris, Ágata, pai Juliano, meus filhos de axé. É uma honra estar aqui, né, mais uma vez, nesse espaço de fala, né, onde nos dá a oportunidade de falar um pouquinho sobre a nossa história, sobre a nossa luta. Estar aqui também representando a Coordenadoria de Políticas Setoriais e Direitos Humanos da cidade de Cruz Alta, né, e também o povo de axé e o povo preto na minha cidade, né, e trazer aí um pouco da nossa experiência, né. Aproveito também para pedir a benção aos mais velhos, mais novos que estão nos escutando nessa manhã chuvosa, mas gostosa, né, a gente poder estar discutindo aí um pouquinho sobre essa importante pauta. Muito bem, eu queria também aproveitar, Evandro, apresentar quem veio com você aqui também, que está aqui no estúdio junto com a gente, para a gente mostrar. A gente não quer esconder ninguém. Por favor, faça a volta ali, vá atrás do pai Evandro ali, para que a nossa audiência possa te conhecer também. E você que está acompanhando aqui no estúdio, um pouquinho mais para cá. Aí, entra o pai, ali, ó. Então essa é a Vitória Santos, né? Hoje ela faz faculdade de administração, né? Ocupou aí um espaço no Jovens Brilhantes, né? Que é uma bolsa gratuita, né? Uma parceria do governo municipal com a Universidade Unicruz, ficou em primeiro lugar nas cotas negras. Olha né? Só. Então, hoje trabalha conosco dentro da coordenadoria, né? Essa troca, né? De estar dentro da universidade, mas também estar trabalhando dentro da área, dentro do governo. Então, aí eu fui contemplado, então, com essa jovem mulher negra que vem de uma família de negros e de mulheres empoderadas. Então, a gente teve essa oportunidade aí de estar com a Vitória.
Que legal, que legal. Parabéns, Vitória, pela tua conquista e parabéns a todo o povo preto, né, que vai aos poucos ganhando seu espaço. E eu faço esse gancho aqui, Ágata, então, para a gente começar logo aqui a nossa prosa, porque, digamos, aqui tu é a mais antiga, aqui nas terras da Pitangueira do Mato, né? Eu não sei quanto tempo faz que o Juliano tá aqui, eu acho que já faz mais anos que a Ágata. 15 anos. 15 anos já, né? Mas falando assim do povo mais, né, que veio para cá. E a Ágata está aqui, e aí agora, depois de tantos anos, Ágata, começa a surgir um movimento, né, para trazer a presença negra em Birubá, que não é pouca. Exato, Cris. Eu acho que o movimento negro, ele vem trazer essa validação, né? Quando surge esse movimento, não é sobre ocupar, de fato, um espaço, mas sobre se sentir bem aonde se vive. Ibirubá é uma cidade que eu gosto muito, tenho muita estima, tanto que trabalho em Não Me Toque e sigo morando em Ibirubá, porque eu acredito nesse município, eu gosto de viver aqui. Mas é claro que a gente precisa criar um ambiente para a gente também se sentir bem, né? Ver os iguais, principalmente. Me sinto muito bem quando eu converso com o pai Juliano. Tem a Kathleen também, que é uma negra. Minha psicóloga é negra e é aqui de Ibirubá, né? Temos o professor Maurício também, que tem um time de mulheres negras empoderadíssimas trabalhando com ele também, lecionando dentro do IFE. Então, ter esse movimento de pessoas que existem e estão próximas, né, poder aproximar ainda mais esse contato é muito importante. A questão do movimento, ele vem validar esse nosso espaço, né? Tanto tem pessoas que trabalham no comércio, que fazem parte do movimento, pessoas aí da comunicação, Cris, eu agradeço muito todo o teu apoio e envolvimento nesse projeto, poder contar também, né, com o pai Evandro, ele dá essa luz sobre como funcionam as coisas, também a gente consegue consolidar algo bem legal para toda a população negra que reside aqui em Ibirubá. Muito bem. Juliano, falando aqui agora de religiões de matriz africana, né? A gente tem aqui em Ibirubá hoje 3 casas de religião de matriz africana, né? É uma presença importante, né? Uma presença forte aí. E eu queria que tu trouxesse um pouco esse olhar, porque quando a gente fala de religião de matriz africana, a gente está falando da ancestralidade negra, né? E aí eu queria que tu trouxesse um pouquinho como foi, tu fala que está há 15 anos aqui, né? Como foi essa tua trajetória dentro da religião afro e como é que tu consegue, e como é que chega isso em Ibirubá? Tu enfrentou algum tipo de preconceito, tu enfrentou algum tipo de oposição quando tu começa a realizar as primeiras sessões e tal? Depois a gente vai entrar no detalhe sobre o evento que vai acontecer agora no mês de julho, mas eu queria nessa fala inicial assim que tu trouxesse um pouco o olhar da parte da religiosidade, da ancestralidade da matriz africana. Bom, aqui na cidade, aqui, como sabem, é uma cidade alemã, né? Então, assim, no início, quando eu cheguei aqui, eu já cheguei com a minha religião, né? Então, já vem a minha caminhada, não é de agora. E no início ali, teve bastante preconceito, né? Por motivo religioso, em questões que a gente já tem aqui na cidade há vários tempos, já fazemos a festa, né, de Cosme e Damião. E a distribuição de doces, né? Então, nesse meio aí, muita gente com preconceito pegava os saquinhos e atirava no lixo, né? Não deixava as crianças chegar perto, não deixava as crianças pegar os doces, essas coisas assim, né? Então, isso para nós, assim, é uma coisa de desrespeito e preconceito, né? Na cidade. E várias outras formas que teve também, né? Já tive bastante preconceito aí pela cidade em si, mas sempre de cabeça erguida, sempre levantando a cabeça, né? Nunca se abaixando pelo preconceito, né? Sempre levando a nossa fé, exaltando, né? Sempre de braço firme e mostrando que não é tudo aquilo que pensam sobre a nossa religião, que é maldade, que é aquilo que faz mal para o próximo. A nossa religião sempre vai ser amor, né? Amor ao próximo. Então, cada coisa que tiver, não, como eu digo, não importa qual religião for, mas tendo amor e fé, isso aí enche coração, enche comida, enche panela, enche de tudo, né? Então o amor vai levar sempre adiante, né? Tá certo. Evandro,
Você vem de uma raiz africana muito forte, assim, né? Desde da tua avó materna, né? Que vem essa essência. Tu assumiu o Ilê lá, que tem mais de 60 anos de história, de trajetória lá em Cruz Alta. E as religiões de matriz africana em Cruz Alta, elas têm muito essa ancestralidade por conta de Cruz Alta ter sido um polo escravagista, né? De ter toda essa questão muito forte lá, né? Hoje, mesmo passado tudo isso, mesmo a população negra em Cruz Alta tendo aí uma certa presença muito grande há muito tempo, somente agora, pouco tempo atrás, é que se criou um conselho, tanto dos povos de terreira, quanto de igualdade racial lá no município? Exato, né? Hoje Cruz Alta conquistou em 2021, então, né, através do executivo, uma lei onde criamos, né, o Conselho Municipal de Igualdade Racial e o Conselho Municipal dos Povos de Terreiro. Mas o conselho ele só surgiu, né, através de uma provocação, né, e uma articulação das nossas representatividades dentro do município, né, que é quem trabalha com a pauta, né, quem nos representa, né. Naquele momento a gente foi vereador suplente na Câmara de Vereadores em 2021, a gente provocou o executivo, mobilizou o povo de terreiro, o povo preto do nosso município, e a gente conseguiu fazer com que o executivo criasse a lei da criação dos dois conselhos, né, e a gente aprovou em 2021. Então, 2023, a gente vem a ocupar o espaço da coordenadoria que está inserido a pauta da igualdade racial e dos povos de terreiro, e a gente tira do papel, né, e vai para a prática, né? Então, hoje a gente tem um Conselho Municipal da Igualdade Racial, um Conselho Municipal dos Povos de Terreiro, que já fez parte da conferência estadual. Nós somos reconhecidos a nível municipal, estadual e nacional, né? Nós estamos na Sinapira a nível nacional, na igualdade racial, né? Então, nós estamos inseridos, aprovamos já vários projetos, já fizemos inúmeras atividades com a força do conselho. Então, é muito importante, né, que os municípios que ainda não têm conselho, né, tem as suas representatividades dentro do executivo ou dentro do legislativo. É muito importante que nós possamos conquistar representatividades, né? E que a gente possa provocar isto, né? Porque é o nosso direito, né? É o nosso espaço de a gente poder estar criando o conselho, né, e podendo avançar em políticas públicas. Então, hoje nós temos o conselho, mas isso foi criado primeiro movimentos, né? Nós tivemos o movimento Moábica em Cruz Alta, que foi a maior referência que trouxe a pauta da igualdade racial e dos povos de terreiro através da procissão de Ogum São Jorge, que hoje nós estamos no 14º ano que vem nós estamos completando 15 anos de procissão, né? Mesmo com a pandemia, a gente não deixou morrer, a gente fez a carreata, né, e não fizemos a caminhada. Então, isso tudo fortaleceu para hoje a gente ter um conselho. Hoje o conselho ele tem representatividade governamentais e sociedade civil. São 7 conselheiros do governo municipal, do governamental, e 7 pessoas da sociedade civil, que quem está participando são babalorixás e olorixás, caciques de Umbanda, zeladores de Exu e pessoas que defendem a pauta da igualdade racial e também dos povos de terreiro, né? Nós também temos os movimentos organizados lá, né? Que é o 13 de maio, nós temos lá a Moábica, nós temos os movimentos, a Unicruz, a universidade. Então nós temos vários movimentos que trabalham com essa pauta. Muito bem. E trazendo, Ágata, para Ibirubá aqui, a gente analisando assim o cenário, o que pode se dizer, né? Lá no início do ano teve aqui um problema de intolerância religiosa, né, que acabou mobilizando aí as entidades de matriz africana, que fizeram uma pressão aí, e este movimento ele foi muito importante porque gerou a criação da lei municipal que instituiu então a Semana da Consciência Negra no mês de novembro aqui em Ibirubá, que não existia, né?
Então, isso dialoga, a partir do relato que o Evandro traz aqui, isso dialoga com a intenção em Ibirubá, ou seja, de articular digamos, as vozes negras para que, por exemplo, a Semana da Consciência Negra tenha, de fato, uma relevância e que, quem sabe, no futuro possa se pensar em ter um Conselho de Igualdade Racial aqui em Ibirubá, em ter um Conselho dos Povos de Terreiro aqui em Ibirubá? Com certeza, Cris. Inclusive, Ibirubá é um município em que a gente tem a etnia alemã, né? Nós contamos com os italianos, é muito lindo ver isso. Então, faltava uma ação desse movimento que já conta com muitas pessoas. E, com certeza, isso que o Evandro traz enche a gente de esperança e vontade de fazer com que as coisas aconteçam, né? Então, é muito válido, principalmente quando a gente... Poxa vida, olha só, com o movimento a gente está próximo em ter uma Semana da Consciência Negra solidificada, né? Construir também essa tradição dentro do município, essas pautas raciais, o Conselho de Povos de Terreira, que a gente acompanha muitas vezes somente pelas redes sociais, toda a movimentação que é feita a nível municipal, como em Cruz Alta, a nível estadual, né? A nível nacional. Também os outros movimentos negros que vêm somar essa corrente, as pessoas que nos procuraram, né, para tentar trazer também essa validação. Nossa, super me identifiquei, como que funciona isso? A partir disso, o que que acontece? O que que a gente pode promover, né? Como a gente pode mostrar o nosso trabalho, quem somos? Porque a gente não quer carregar a herança da escravidão, né? Isso é uma mentira, que a gente não pode se basear somente nisso. Nós somos cultura, ancestralidade, somos o sonho dos nossos ancestrais e com certeza que bom contar com um time tão qualificado que nós temos hoje no movimento para fazer todas essas pautas acontecerem de fato aqui no nosso município, né, Cris? Que legal a narrativa e a história que a Ágata vai costurando para a gente, porque daí a gente também consegue entender por que as coisas são como são, né? E aí vamos lá. Uma das questões muito fortes no movimento negro é a questão da identidade religiosa, né? E eu quero pedir, antes do Juliano falar, pedir para o Evandro nos ajudar a refletir aqui. Quando o movimento inicia, quando a gente quer abrir caminhos, né? Quando a gente quer que as coisas aconteçam e fluam, né? Como um movimento tem que ser, quem é que abre esse caminho, Pai Evandro de Chapanã? Com certeza é o Pai Bará, né? Então o Pai Bará vem, a gente em primeiro lugar, a gente pede força, né? Através da nossa fé, a gente pede força aos nossos orixás, aos nossos guias, né? Tanto na Umbanda quanto na Quimbanda e na Nação. Então a gente pede força pro Pai Bará, né, Pai Juliano? Que eles nos dê força pra gente enfrentar tantos desafios que a gente já enfrenta e vai enfrentar quando a gente movimenta esta pauta, né? Lá em Cruz Alta enfrentamos muitas dificuldades, né? O Cristiano acompanhou desde o início conosco, principalmente a procissão de Ogum, a gente enfrentou aí vários obstáculos, mas estamos aí completando 15 anos, o povo de Axé, resistência, e a gente não pode parar de lutar, né? Os orixás nos colocam esses momentos como desafio para ver até onde a gente consegue vencer, né? E eu acredito que nós já somos vencedores porque a gente tirou do papel, foi para as ruas, né? E em Ibirubá não vai ser diferente. A gente tem que se unir, mesmo com as nossas diferenças que existem dentro do povo de Axé. Nesse momento a gente tem que se unir, porque é a união que faz toda a diferença, né? Então, acredito que o Pai Bará, né, ele dá o pontapé inicial, né, para a gente poder ir conquistar os nossos sonhos e aquilo que a gente quer realizar. Muito bem, e o Orixá Bará, né, ele é muito sincretizado aí na Quimbanda com a entidade Exu, né, que inclusive leva o mesmo nome, né? E aí eu queria perguntar para o Pai Juliano como está a preparação da parte religiosa do movimento, que é esse encontro que está marcado para acontecer num dia que para Ibirubá é um dia muito importante, né? Porque é o dia do colono e do motorista, é um feriado aqui em Ibirubá, o dia 25 de julho,
né? Então, a parte religiosa do movimento estará se reunindo no dia 25 aqui, com toda a região. O pai Evandro, inclusive, já nos disse que está mobilizando lá todas as suas egrégias, casas lá, dos seus filhos, enfim, do movimento que acontece lá, para dar essa força, fortificar esse início de caminhada, que é o primeiro quimbandaço que vai acontecer aqui em Ibirubá. Então, conte pra gente um pouco, pai Juliano, como está sendo organizado esse momento, né? E como que ele vem para completar, ou digamos assim, para abrir os caminhos, né, da história do movimento afro aqui em Ibirubá. Pois é, como o pai Evandro já nos disse, né? O pai Bará abre os caminhos, né? Abre os caminhos pra gente, né? Abrindo as encruzilhadas. E como a gente sincretiza ele também como Exu, né? É o Exu no santo. Nós temos o Exu Catiço, né? Que é a nossa quimbanda. Então a gente vai estar iniciando com o Exu Catiço, né? Nas encruzilhadas, nos caminhos da nossa vida aí, como tem muitas coisas por vir, além disso, né, nosso movimento aí, nós vamos estar abrindo com o Quimbandaço, né, que é a festa pros Exus, pros humanos aí da cidade, abrindo qualquer caminho, quebrando qualquer intolerância, qualquer preconceito. A gente vai estar abrindo essa festa, né, essa grande festa aí do dia 25 de julho, né, uma festa onde não traz só a questão de festa, mas como uma coisa solidária, uma coisa que vai estar agregando o coração de cada um, né? Uma celebração, né? Uma pai? celebração, né? Então, esse movimento e essa festa tá sendo corrido bastante, né? Temos a Ágata, o Cristiano, a Kátia, a Carla, né? Que estão todo mundo junto aí, o pai Evandro. O né? Denner. O Denner também, correndo, se mobilizando para que essa festa aconteça, né? Juntamente com os padrinhos que a gente está, né, botando ali na mesa para trazer para eles ali um bom senso ali, um bom momento para eles, né? Trazendo eles para junto de nós, né? Para fazer esse evento ser um dos maiores, né? O único, um dos maiores da cidade aqui, como já tem lá na cidade, né? Do pai Evandro, né? Já teve o Quimbandaço, já teve outros nomes, né? Que foram feitos lá, né? E é o maior da região, né? Então a gente está tentando seguir os mesmos passos que eles lá para trazer esse evento para nossa cidade, né? Mostrar a força do povo de terreiro, mostrar a força, né? Que tem a nossa religião. Ágata, eu queria que tu trouxesse um pouquinho também o olhar do movimento no sentido de que o quimbandaço, né, ou seja, um evento religioso, poderia ser um evento para Umbanda, né, poderia ser uma gira de caboclo, poderia ser um batuque, né, para os orixás, né, na religiosidade das nações, né, mas se optou por fazer um evento para as entidades de esquerda, né? Não, de esquerda não é lado partidário, tá, pessoal? É a forma como se identifica, né? As entidades mais, digamos assim, mais próximas do humano, né? E aí, isso também como uma forma de resistência, né? Porque dentro da religiosidade de matriz africana, talvez a que sofre mais preconceito seja a figura do Exu e da Pombagira, né? Seja aquela que é vinculada a demônios, ao diabo, ao mal, às coisas ruins, né? Então, trazer esse tema para discussão é realmente fazer aquilo com que o movimento se propõe, ou seja, de que as pessoas entendam que não tem nada de maldade nisso, que não tem nada de diabo, de demônio, de nada disso, que isso é racismo, né? Travestido, digamos assim, de orientação religiosa, né? Com certeza, Cris, e como os pais aqui na mesa colocaram muito bem, né? O Exu, tanto orixá quanto da religião, né, da quimbanda, ele vem abrindo caminho, né? E o que é esse abrir caminho? A gente acredita muito, tanto que dentro de todas as linhas da religião de matriz africana, a gente traz muito esse respeito, essa orientação pelo Exu, mas isso não impede, né? Quando temos pessoas que não são da religião, estão dentro do movimento, então isso não impede, né? Quando tem alguma igreja ou algum outro centro e outra religião, né, de algum próximo simpatizante do nosso movimento, a gente vai ajudar sempre de coração aberto, Cris.
Porque eu acho que quando a gente fala do movimento negro, as pessoas associam que só terão negros nesse movimento, né? O que não é, pessoas que simpatizam, porque eu circulo. Eu sou do movimento Claro, exato. Sabe o que conta com isso? Que a gente tem essa liberdade de circular entre tantos movimentos étnicos aqui no município. E por ter essa liberdade, por que não a gente trazer também a nossa identidade, né? Para que as pessoas conheçam melhor o movimento negro, quem somos, a nossa herança ancestral, né? Tanto da religião quanto do movimento, né? A nível nacional, mas por que eles se reúnem? Qual que é o intuito, de fato, do movimento, né? Então, acho que a gente traz isso muito presente. E quem sempre apresenta, sempre se envolve muito nisso, inclusive o pai Evandro, eu lembro, quando eu conheci o Evandro há 10 anos atrás, era toda uma movimentação em torno da Moábica, para conseguir trazer algo para o município, para validar, né, tantos quilombos ali ao redor, as pessoas, os bairros periféricos, para ajudar nesse processo de identidade que a gente sabe que não é algo fácil, né? É difícil muitas vezes a gente bater no peito, mas poder assumir essa identidade, dizer que existe, que ocupa esse espaço, que nós estamos aqui. Inclusive no dia 11 vamos promover o nosso primeiro evento. Teremos a nossa feijoada, então, no dia 11, um sábado, aí vai estar bom para tomar uma feijoada, né? Coisa boa. Então, estamos bem mobilizados e temos uma surpresa também para o pessoal, para os ouvintes aí. Estaremos sorteando, então, 2 cartões de feijoada. A nossa feijoada está no valor de R$ 35,00. Pode falar com o Cris, comigo, com o Juliano. O pessoal está mobilizado, né? Mas se apressem um pouco, né? Que está saindo aí. Tá indo que então, vamos poder assinar essa feijoada com a nossa identidade. E outra coisa, né? Feijoada feita por preto é diferente, né? Exato. Vai ter aí um sabor, aí, um tempero especial, né? Muito... A gente fala preto... Diz, pessoal, mas não é preconceito, claro que não, né? Mas é que para as pessoas entenderem que o nosso olhar, ele é muito mais identitário, né? Então a gente tem algumas, como é que se diz, nega? Viu, nega? Como é que se diz, Agatha? Algumas formas que a gente se trata, que a gente se conversa no movimento que muito natural. Afirmam a nossa identidade, né? Afirmam quem a gente é, né, na cor, que é no caso a pessoa negra, e quem a gente é na essência, porque corroborando com a tua fala, e depois eu vou pedir para o Evandro falar um pouquinho também, eu quero trazer um pouquinho os nascimentos, né? Eu sou nascido na periferia de Cruz Alta, na mesma região do pai Evandro, né, na Zona Norte, né? E eu fui conquistado pela negritude, eu digo assim, através do samba. Né? Por quê? Porque é outra. Então nós temos a culinária, que nós falamos aqui da questão da feijoada, né? Nós temos a questão da religiosidade através dos povos de terreiro e tudo mais, e nós temos a questão cultural, que é o samba, que é isso, e que cada um chega, né, digamos assim, identifica a sua negritude não pela cor da pele, identifica a sua negritude com aquilo que faz sentido para si, e o que faz sentido para mim é o samba. E automaticamente depois o que fez sentido para mim foi as religiões de matriz africana. E foi também a identidade negra, a cultura negra, né, muito bem formatada a partir da Moábica. A Moábica talvez tenha sido, na nossa região, a entidade que mais formou uma característica da negritude, né? O orgulho da negritude, né? Então eu me lembro há 15 anos atrás, 10 anos atrás, sei lá, que quando eu comecei a participar da procissão de Ogum, logo lá no começo, que nós éramos, né, pai Evandro, um bando de louco. Nós éramos 4, 5, puxando a frente para tudo. E era sempre os mesmos que faziam tudo. Hoje, a procissão de Ogum é uma das maiores do interior do Rio Grande do Sul, né, por conta dessa não desistência, dessa resistência e por ter um movimento. Então, fazer um movimento, eu queria pedir para o Evandro nos trazer por que nasce a Moábica lá em Cruz Alta, naquele momento lá. Não sei se a Moábica nasceu só para criar a procissão de Ogum, ou se ela tinha outras atividades antes, né? Mas qual foi a importância do surgimento da Moábica? Porque a Moábica tem muito a ver do movimento afro aqui de Birubá. Talvez a gente esteja fazendo agora o que a Moábica fez há 15 anos atrás, né, Evandro? Cris, a Moábica, ela surgiu através de uma necessidade, né,
que a gente percebeu que Cruz Alta nós não tínhamos representatividade. Nós tínhamos a comunidade negra, né, a comunidade preta, nós tínhamos os povos de terreiro, mas não tínhamos ninguém que um movimento ou uma pessoa que poderia estar ali nos defendendo para a gente poder avançar, né? Avançar como? Avançar em conquistas, como um conselho, como uma procissão do Ogum, né? Então a gente percebeu que a gente precisava se movimentar. E a gente percebeu também que em volta de nós, as outras religiões, né? A religião católica, ela já tem uma mobilização. Nós temos a Romaria em Cruz Alta, né, que é histórico, né? Nós temos a comunidade evangélica, que também é mobilizada, tem seus vereadores, tem as suas igrejas, né? Tem toda essa mobilização e toda essa força. E nós estávamos, né, dentro dos nossos terreiros, né, lutando contra nós mesmos, tentando buscar esse respeito, combatendo o preconceito, a intolerância, tentando mostrar para as pessoas que a gente não precisava se esconder, não precisava esconder a sua guia por baixo da roupa, que você poderia colocar um pano de cabeça, que você poderia ir no mercado, na farmácia e na frente da sua casa, né? Mas a gente enfrentava muitos ataques. Então, naquele momento, né, a gente percebeu que a gente não tinha algo que nos representava. Então, os loucos, vamos dizer assim, como o Cris colocou, né, de 5 babalorixás, caciques de Umbanda, né, a gente se reuniu e vamos montar, então, um movimento que nos representa, que representa o povo preto, que representa o movimento, o povo de terreiro. E a gente, então, criou, né, o movimento Moábica, que hoje está completando, o ano que vem está completando 15 anos, e o nosso primeiro desafio foi levar o povo de terreiro para as ruas, né? Então, a gente reuniu as 3 casas, né? Eu lembro até hoje, a casa, o Reino de Chapanã, a casa da mãe Elíria e do pai Antônio, a casa do pai Rogério, né? Depois se agregou a casa da mãe Helena, né? A casa da mãe Mara, né? Que são pessoas, são religiosos da cidade de Cruz Alta, né? E até hoje a gente conseguiu, né, expandir. Hoje quase todo o povo de terreiro de Cruz Alta faz parte dessa história dos 15 anos, e hoje nós conseguimos trazer também a região, né, desde da cidade, não só da região, mas também de fora, né? Vem povo de Porto Alegre, vem povo de Santa Maria, né? O povo de Birubá e Juí. Então a gente está se tornando uma referência. E lembrando aqui, Ágata, que a procissão de Ogum São Jorge, ele está no calendário de eventos do município. Então ele é registrado como um evento oficial do município. Então o município tem a obrigação de fazer esse investimento neste evento, como nós também temos lá a caminhada para Jesus, né? Nós também temos a procissão de Ogum, que são eventos religiosos que hoje fazem parte do calendário oficial de eventos do município. Então a gente avançou, mas Ibrubá não está tão longe, é a mesma caminhada, né? Então acho que vocês estão sendo muito bem, o povo preto de Ibirubá e a comunidade de Axé está sendo muito bem representado por vocês, né? Que deram esse pontapé inicial, estão de parabéns, porque são religiosos, estão representados, né? Por quem é do Axé e quem sente na pele, porque nós temos uma mulher negra, né, nessa movimentação e nesse movimento. Eu queria ainda aproveitar, antes de passar a palavra aqui, para a gente também fazer esse entre-diálogo aqui, eu acho muito legal assim, que a gente possa refletir sobre isso, né? Porque toda caminhada ela tem um começo, né? E talvez as pessoas achem assim, mas tu vê movimento afro em Ibirubá e tal, né? Mas sim Cruz Alta, né, que tem uma presença negra talvez muito maior, também tinha essa dificuldade, né? Imagina Ibirubá, né, que é uma cidade onde a presença negra está aqui, mas ela não é tão visível, né? Mas eu não sei se tem dados do censo ou dados estatísticos que digam qual é o real tamanho da população negra aqui em Ibirubá. Mas eu queria, assim, publicamente aqui, pai Evandro, fazer um
não um elogio, mas fazer um agradecimento a ti. Assim, porque eu não tenho dúvida de que toda a visibilidade, toda a história, toda a trajetória, tudo que o movimento negro conquistou na última década em Cruz Alta tem a tua mão. Eu não tenho dúvida disso. E todas as pessoas que lá estão precisam reconhecer isso, né? Porque se tem um negro hoje dentro da prefeitura, sentando com a prefeita lá e sendo ouvido com as demandas dentro da prefeitura, é por conta do teu trabalho. Né? Então é preciso que se diga isso, porque os negros eles precisam ser vistos também como lideranças que são importantes e significativas. Talvez todo o salto que Cruz Alta está dando neste último período lá tenha a participação do povo negro nisso também, porque não é só a Sólide 13, está aqui, a nega Ágata aqui, que é do marketing da Cotrijal, que está aqui junto com a gente hoje, né, que já foi da Coprel Telecom e hoje está ali em Nome Toque na Cotrijal, é fruto dessa diversidade. Né? E o movimento traz um pouco essa reflexão aqui para Ibirubá, ou seja, a gente já conquistou muita coisa aqui, mas muito dessas coisas também tem a mão preta, muito bem colocada, né, Ágata? Com certeza, até trazendo isso, né, Cris? Eu acho que sim, o trabalho que o Evandro desenvolveu inspira a gente a desenvolver também, porque a gente não está perdido, né? A gente sabe como fazer as coisas, a gente tem uma boa orientação e tudo mais. E principalmente, Cris, parabenizar a rádio, porque é uma grande satisfação poder falar sobre o movimento, poder falar sobre os nossos louros, né? Porque, às vezes, na maioria das entrevistas que a gente dá, parece que a gente tá só se defendendo com a nossa fé, com a nossa cor, com a nossa raça. Parece que a gente tá girando em torno da pauta do racismo e não dos feitos que as pessoas do município estão fazendo para virar essa chave, né? Para ganhar esse espaço. Então, eu acho que essa movimentação que está sendo feita está unindo pessoas de todas as tribos, que nem a gente diz, né? E estamos muito felizes e com certeza isso dará frutos muito propositivos, tanto para o município, né? Que as pessoas perguntam, já tem esse reconhecimento. Fora do ar, estava conversando já com o Evandro, com o pai Juliano, sobre pessoas fora do movimento, elogiando, querendo saber mais, questionando como que está o posicionamento do movimento, o que a gente vai fazer de diferente, o que de fato a gente quer entregar, qual que é a nossa intenção em se reunir toda semana, né? A gente faz reunião aí para alinhar esses pontos e cada vez chega mais pessoas querendo ajudar, querendo colaborar. Então isso tudo é muito importante e que bom que nós temos os melhores ao nosso lado aí para fazer essa construção. Muito bem, muito legal. E Juliano, tu falou ali aquela hora ali e tu não trouxe assim, ou eu me perdi aqui na observação, né? Mas eu queria que tu trouxesse assim, como é que foi o início para a tua casa de religião aqui, né? Como é que foi o olhar na primeira encruzilhada que tu foi levar uma oferenda, né? Como é que foi o olhar quando tu chegou na frente da calunga lá do cemitério para deixar um trabalho lá, né? E como é que é hoje, né? Porque a gente sempre conversa em off, assim, né? Existe no público, assim, um certo preconceito, mas se a gente for olhar no privado, tem um monte de gente, né, que tem aquele sobrenome reconhecido, que tem aquela, né, trajetória reconhecida e que de vez em quando, e tá tudo certo, não tem problema nenhum em relação a isso, de vez em quando lá vai pegar uma orientação no búzio, né, vai fazer lá vai tomar um banho de erva, né, vai fazer digamos assim, um batuquezinho, assim, um feitiçozinho, né, para melhorar, para abrir seus caminhos, um axé, né. Não, a primeira vez chegando assim num cruzeiro, teve desprezo, né? Teve xingações, teve pessoa apontando arma de fogo, até chegando lá chutando aquele axé que a gente estava entregando ali, teve bastante, né? O que mudou bastante hoje em dia, né? Conforme o início. O início foi cruel, como a gente diz, né? Porque a gente vem de uma cidade, eu venho de uma cidade ali que, acho que como é Cruz Alta ali, cada quadra ali deve ter 2, 3 terreiros, né? É assim, lá em Uruguaiana também, cada quadra tinha 2, 4 terreiros numa quadra, então lá tem a procissão para Iemanjá,
né? Tem a procissão do Ogum, tem várias coisas que a gente já é acostumado a fazer. Chegar num cruzeiro, já tem axé naquele cruzeiro, a gente respeita, a gente larga o da gente do lado, né? Com carinho. E aqui não. Aqui teve bastante preconceito nessa parte, né? De briga, de pessoas querer partir para cima, para agressão, né? Sobre a questão disso. Mas a gente não leva isso ao público, né? A gente tenta apaziguar, né? E mostrar que a nossa religião não é aquela coisa do mal, né? Como muitos pensam. A gente tenta trazer o amor. Não partir para agressão, a gente tenta ter diálogo, mostrar para aquela pessoa que nada é aquilo que ela pensa, né? Então, nesse decorrer tudo aí, a cidade vai evoluindo, as pessoas vão evoluindo, como diz aqui na cidade. Tem bastante gente que é de religião, só que tem aquele medo de botar para fora, dizer, bater no peito, eu sou do axé, né? Então eles tentam ficar mais na deles, mas quando enxergam aquilo ali, sabem consagrar, né? Então agora já tá tendo gente mais de mente aberta, gente mais de coração aberto para nos aceitar, né? Tá certo. Isso eu discordo da palavra nos aceitar. Eu acho que a gente não tem que se preocupar em ser aceito, né? A gente tem que se preocupar com o nosso sagrado. E Evandro, eu queria que tu trouxesse aqui um pouquinho, depois a gente vai para o giro final aqui das falas, mas eu queria que tu trouxesse assim a experiência, né? O conselho ele foi criado em 22 ou 3? 2021. 21, né? Uhum. E olhando hoje, nós estamos em 26, então são 5 anos já do Conselho, né? O que dá para enxergar, assim? A criação do Conselho trouxe alguma diferença para a vida do povo preto, assim? Melhorou alguma coisa? Tanto na parte do Conselho da Igualdade Racial, quanto na parte do Conselho dos Povos de Terreira? Com certeza. Eu escutando o pai Juliano falando sobre as dificuldades, o que ele enfrentou, né? Me traz toda essa visão, né? E me faz pensar como foi antes e o que avançou agora, né? Respondendo o que tu me perguntou sobre o que nós avançamos após a criação do conselho, né? Com o conselho, hoje a gente existe lei, existe representatividade, existe um movimento organizado e nós temos espaços, né? Espaço de fala, tanto na rádio quanto dentro da prefeitura, dentro do governo municipal, estadual, nacional, e isso nos dá uma liberdade de a gente poder defender e falar o que nós queremos, né? E poder ter esse espaço para defender o nosso povo nesses momentos que a gente enfrenta alguma intolerância ou algum preconceito, né? Quando a gente vai fazer o nosso despacho ou quando um jovem enfrenta um preconceito, né? Nós temos o conselho para nos defender, né? E existe lei, né? Existe lei tanto quanto o preconceito racial quanto o preconceito religioso, né? Então o conselho ele te dá toda essa força, né, te dá todo esse amparo, né, e nos defende, né, com o conselho. E as pessoas já começam a olhar diferente, né, o olhar, a forma de falar, como que tu vai abordar um negro, como que tu vai abordar um religioso, porque aquele movimento, ele está representado, né, a comunidade está representada quando tu vê o movimento, esse movimento estar em vários espaços, né? Em espaços de poder, porque o conselho ele é soberano e ele tem poder acima de tudo, né? Então com o conselho mudou muita coisa, né? Principalmente nos pensamentos das pessoas, né? Então só avançou, né? Com a criação do conselho. Bem, eu quero aqui fazer jus, né? Eu quero mandar um abraço para a doutora Paula, né? Também para toda a administração lá de Cruz Alta, porque de fato isso é uma conquista para o povo negro, é uma conquista histórica, e a gente não está falando de partido político aqui, a gente está falando de representatividade, assim como eu quero mandar um abraço também para todos os vereadores aqui de Birubá, em especial o vereador André Ferreira, o Canja, que apresentou o projeto de lei para a criação da Semana da Consciência Negra aqui, todos os vereadores que aprovaram a criação da Semana da Consciência Negra, e a prefeitura que já sancionou a lei, inclusive
inclusive a secretária de Educação já disse que está aberta para logo a gente já sentar e dar uma pensada na programação da Semana da Consciência Negra, né? Então, quando a classe política, independente de partido político ou de cor, consegue enxergar que é importante ter esses espaços de fala para construir uma democracia racial, a gente fica feliz com isso, né? Com certeza, Cris. Eu queria só destacar aqui que a importância do poder, né, do governo municipal, através da prefeitura, através do executivo, no momento que eles acreditam, porque eles têm que acreditar nesse movimento, né? E só que o movimento ele tem que demonstrar essa união, né? No momento que Cruz Alta se reuniu, mesmo com as suas diferenças, os seus terreiros, que eu faço no meu terreiro não dá o direito do terreiro do irmão, mas no momento que fala em povo de axé, fala em povo de terreiro, porque o objetivo é o mesmo, a gente quer buscar o nosso espaço, a gente quer buscar o respeito, a gente quer combater a intolerância, o preconceito, mas nesse momento a gente precisa de união. Então nesse momento, no momento, né, que a nossa prefeita lá, a doutora Paula, né, que hoje investe dentro da Coordenadoria de Políticas Setoriais, que nos dá espaço para fazer uma procissão com investimento mais de 10 mil reais, a gente tem um investimento dentro da procissão, é porque ela vê que esse povo se uniu e está em busca dos seus direitos e do seu espaço. Então, o meu conselho, né, que eu dou para Ibirubá, que o povo de terreiro e o povo preto se unem. Não adianta a gente se dividir. Se vocês querem chegar em algum lugar, né, defendendo a pauta do preto ou defendendo a pauta do povo de terreiro, com a divisão, né, vocês não vão chegar a lugar nenhum, né? A gente precisa se unir, né? E o governo municipal, ele só vai fazer esse investimento no momento que ele vê a força desse povo, e a força está através da união e não da divisão. Muito bem, ótima fala do Evandro, porque é alguém que conhece, né? Se aqui a gente tem dificuldade aqui com 3, 4 casas, né? Imagina em Cruz Alta, que são 30, 40, 50... 180 casas. 180 casas. 180 casas. Então, imagina você conseguir construir um movimento. É claro que as 180 casas não estão inseridas no processo, não participam do processo, e está tudo certo. Mas o importante é que o que está sendo dito pelas que estão participando é o que todo mundo acredita e o que todo mundo pensa. E se sentem representadas, mesmo que as 180 casas não estão inseridas no movimento, na construção direta, elas não estão ali criticando. Certo. Né? Elas estão ali apoiando. E quando, um exemplo, nós tivemos a conferência, né? Cruz Alta realizou uma das maiores conferências. Eu fui delegado. Do estado do Rio Grande do Sul, né? Uma cidade do interior do Rio Grande do Sul, que não se fala muito sobre povo de terreiro, se fala porque Cruz Alta é uma referência hoje e é reconhecida, né? Eu fui delegado, o Cris foi delegado, então, mas nesses momentos a gente tem que se unir, então a união faz a grande diferença. Muito bem. Falando em delegado, temos o Juliano aí, que é delegado também, né? Mas não é de polícia, Juliano. Não. Fui nomeado a delegado de religião mesmo, né? Da USUCAP de Santa Maria, né? Como a maioria do povo de terreiro aqui, dos terreiros da região aqui de Ibirubá e Selba, são filiados de lá, né? Cavaleiros de Cristo. Então, eles me denominaram ali como um delegado ali para poder, né, dar suporte a esses terreiros, né? Representar eles e dar suporte a esses terreiros daqui da região. Tá, então aqui na cidade de Ibirubá temos 3 terreiros, né? E aí em Selba já temos mais 2 terreiros, né, que trabalham aí, que são filiados pela USUCAP também. Tá bem. E a Ágata eu preciso dizer aqui, porque eu ainda não tive essa oportunidade de dizer. A Ágata recentemente, juntamente com a Elisa e mais uma outra liderança negra aqui, depois a Ágata pode dizer o nome que eu esqueci agora do nome, mas elas foram homenageadas na Assembleia Legislativa, né, com uma medalha, né, que representa muito para as mulheres negras, né, Ágata? Então, a gente não está falando de pouca gente aqui, né? A gente está falando de lideranças que têm uma atuação, né? Então, conta pra gente essa homenagem que vocês receberam, Ágata. Cris,
2 semanas atrás, estivemos então em Porto Alegre, eu, a Elisa e também a professora Lia, porque fomos homenageadas com a medalha preta rosa através da deputada Laura Cito, né, com a indicação aí da professora Jussara, que nos procurou para dizer que nós receberíamos essa medalha, né, pela nossa contribuição com o movimento negro, com os povos de terreira e por ser quem somos, né, porque quem vê a gente, né, nós mulheres negras, é uma luta constante, tanto de espaço, né, uma coisa que a gente tenta desmistificar é a concorrência, agora ouvindo muito no discurso de vocês, né, sobre a gente ter que unificar, é o que eu digo, que aqui nós não estamos concorrendo, porque nós queremos que todos ganhem também, né? Então, junta essa soma, e foi um momento muito feliz, muito gratificante, inclusive o evento foi aberto aí, né, com a reza do Pai Bará, foi um movimento incrível, muito bonito, além de me sentir especial, porque cada uma de nós sabia o motivo por estar ali, mas principalmente por representar um município tão querido que é Ibirubá, um município que eu aposto muito, que eu gosto muito de estar aqui, e isso vem trazer mais pertencimento ainda, tanto por estar aqui, por poder colaborar com os iguais, por estarmos juntos, falando sobre o assunto, desmistificando, para além do racismo, né, os sonhos dos nossos ancestrais, que nós somos feitos disso, né? Às vezes é um manifesto até mesmo a gente usar um cabelo crespo, né? As pessoas dizem, ai, que bonito o teu cabelo, mas isso daqui é prova da minha resistência. Tudo isso sobre não precisar alisar o cabelo para se sentir aceita no espaço, sobre poder bater no peito e dizer que eu sou negra, sou de religião de matriz africana. Então toda essa construção é muito para se ter um corpo. Mas eu não saberia ser outra coisa a não ser o que eu sou de verdade, né, Cris? Então, gratidão aí, né, a todos que acreditam no movimento, e estou bem à disposição, estamos bem animados, com vontade de trabalhar, né, e vamos para cima, gurizada, é isso aí. Tá certo. Gente, quero agradecer imensamente aqui a presença de vocês. Daqui a pouquinho a gente tem uma outra entrevista aqui também, aqui com o pessoal que vai entrar por videochamada. Eu queria aproveitar aqui também para fazer o serviço, né? Então vamos lá. Dia 11 agora, no próximo sábado, sem ser depois da manhã, no outro sábado, lá no estádio Francisco Emílio Trai, no estádio do Juventude, vai ter o drive-thru, então, da entrega da feijoada na noite, né? Já a partir das 18 horas, os cartões são R$35. E aí, como a gente combinou aqui, que a gente vai sortear aqui para a audiência, o que eu vou pedir aqui para a audiência que está ainda conosco aqui, para marcar aqui nos comentários, né? E aí todos os que marcarem nos comentários vão estar concorrendo, né? Marcar aqui no comentário uma pessoa negra que você admira, daqui de Ibirubá, tá bom? Ou da região, enfim, você que sabe. Você bota ali, então, o nomezinho dessa pessoa. Olha, eu admiro a Ágata, né, que é uma pessoa negra aqui na minha cidade. Eu admiro fulano de tal, que é uma pessoa negra aqui na minha cidade. Então, faça isso. Comente desta forma agora aqui na live, que todas as pessoas que marcarem uma pessoa negra aqui na nossa postagem vão estar concorrendo aí ao final aqui do Jornal da Cidade. Depois da próxima entrevista, a gente vai sortear daí para as pessoas que participaram aqui da live, marcando então uma pessoa negra no comentário, os 2 convites aí para a feijoada do movimento, que acontece dia 11 de julho, ali no Francisco Emílio Trai, entrega ali da feijoada com farofa, com couve, com laranja, com tudo que toda feijoada tem direito, né, ali no Francisco Emílio Trai, no estádio do Juventude, ali no bairro Dila, né, no próximo dia 11. E também, né, no dia 25 de julho, daí, o primeiro quimbandaço aqui de Ibirubá, então, que é esse evento mais religioso, que vai acontecer, Juliano, ali no espaço do Clube de Mães ali, como é que é? Por favor, pega o... É na Emílio Traina ali também, né? Sim, mas como que é o Clube nome? de Mães, acho que é. Não... Enfim, aquele Clube de Mães que o primeiro clube aquele que tem ali na Avenida Emílio Train, ali, ao lado, bem na frente do nosso pulador ali. E Pai Evandro, tem alguma agenda que vai acontecer nos próximos dias lá em Cruz Alta, alguma coisa, ou agora todo mundo vai vir para cá, como é que é? A principal agenda do mês de julho é o Quimbandaço de Ibirubá, dia 25, né? Então nós estamos se mobilizando, então, o Reino de Chapanã e também
o Conselho Municipal dos Povos Terreiro lá de Cruz Alta, a gente já convocou todo mundo, a gente está se organizando para vir, né? O Reino de Chapanã tem as suas atividades internas, né? É um mês também de obrigações de Umbanda, obrigação de nação, mas enfim, é um mês de bastante movimentação, né? Mas a gente vai trazer aí algumas novidades aí, que Ibirubá também vai ser contemplada, a Agatha já está sabendo o que vai acontecer, a gente vai estar passando aí pro pessoal, mas agradeço, Cris, pelo espaço, a Rádio Cidades, né? A Rádio Cidades que nos dá esse espaço de fala, né, e que nos dá essa oportunidade de a gente estar falando um pouquinho sobre a religião. Parabenizo a Ágata, o Cris, todo o grupo, né, e fico muito feliz que os meus filhos de axé estão aqui não só representando a si mesmo, mas também representando Cruz Alta e representando o Reino de Chapanã. E parabenizo o pai Juliano, né, que está dando a cara a tapa, né, sei como que é isso, né, a gente é criticado, mas ninguém tem essa coragem que nós temos de estar à frente dessas importantes pautas. Agatha, teu destaque final aí? Agradecer imensamente a rádio, obrigada Cris, obrigado ao pai Evandro, pai Juliano, aos demais membros do nosso movimento, e dizer que nós estamos à disposição para ouvir você que se identificou, não necessariamente precisa ser negro para fazer parte desse movimento, e sejam todos muito bem-vindos. Esse é o nosso movimento unificado Afro-Ibirubá, e esperamos aí a participação de você ouvinte, né, que se interessou, quer saber mais, pode nos acionar, até mesmo Cris aqui na rádio, né? E tudo certo, muito obrigada. Desejo um ótimo dia a todos e seguimos lutando aí pelo que a gente acredita. Tá certo. Muito obrigado, Agatha. Pai Juliano, teu destaque final aí. Agradecer a cada um, né? Cada ouvinte, cada mensagem de carinho na nossa live ali, né? Da rádio ali, de cada um que tá nos ouvindo, nos assistindo. Muito obrigado, muito carinho a eles. E agradecer ao pai Evandro, né? Que veio lá de Cruz Alta para cá com esse tempo, né, chuvoso, com essas estradas esburacadas, né, mas veio para cá para nos prestigiar, né, e tá aqui junto conosco. E agradecer a Ágata, ao Cris, a Kátia, ao Deiner, a Carla, que estão se movimentando para que tudo aconteça, né? Tá certo. E você que quiser participar do movimento, né, tem um Instagram que é o Afro-Ibirubá, né, @Afro-Ibirubá, e lá tem o linkzinho lá do grupo do WhatsApp, né, do pessoal ali do movimento. Então você pode, entrando lá no Instagram, já entrar lá no grupo do WhatsApp para estar participando aí efetivamente das atividades aí e sabendo tudo que acontece. Agradecer imensamente a presença de vocês aqui. A gente vai encerrar nossa transmissão ao vivo aqui nas redes sociais. Então o pessoal pode participar aí, comentar, né, mesmo depois. Tem muitos comentários aqui, tem 20 comentários aqui na live. Depois tem uns que é pro pai Evandro, tem outros que é pro pai Juliano, pra Ágata, pra mim, pra todo mundo. Então depois vocês vão e respondam ali, que dá um engajamento maior ainda. Depois a gente teve uma boa audiência durante toda a live.